Palmeiras avança em mais uma negociação e tem clima de otimismo aí para uma boa notícia no Verdão, hein? Tem também onde você pode assistir Mirassol e Palmeiras, todos os detalhes, todas as informações desse jogo, arbitragem, escalação, tudo direitinho. E tem também alguns jogadores titulares voltando ao time do Palmeiras, hein? Isso pode ajudar muito aí contra o Mirassol. Então vamos junto, vamos trocar aquela ideia. Tem também o Felipe Melo dando aquela cornetada no time do Palmeiras. Será que ele tá certo? Será que ele tá errado? Vamos trocar uma ideia sobre isso também. Então, ó, sabadão, 3 horas da tarde, a gente tá chegando aqui para gravar um vídeo para você. Se você puder fortalecer aí, por gentileza, é muito interessante. Se dá uma força pro nosso canal, dá aquele like, por favor. Você que já conhece o nosso trabalho, já nos conhece também, sabe que nós somos gente boa, né? Mais ou menos, né? Só um pouquinho, quando né, tá dormindo, nós somos legal. Deixa o seu like aí, por gentileza. Se você não nos conhece, você fica até o final do vídeo. Aí sim, se você entender que o vídeo te agregar de alguma maneira, aí sim você deixa o seu like e se inscreve. Vamos aqui para as informações. Muito boa tarde, senhor Arlan Dias. Como você está aí para esse fim de semana de Palmeiras e Mirassol? Está animado? Tipo, cornetou muito aí depois que perdeu pro Vasco? Boa tarde. O que você falou aí, a gente é legal, né? Quando o pessoal, sem conhecer, acha que a gente é mala, metido. Depois conhece, Mas pensa que a gente é mala pra caramba mesmo. Mas, cara, né, animado, né? Volta pro Allianz Parque. Eu espero que seja boa, né? A gente, inclusive, reestreia contra o Mirassol, que foi a inauguração do outro sintético ali. Tomara que dê certo, porque derrota pro Vasco é muito estranho, que eu não lembrava como lidar com uma derrota pro Vasco, e eu vi que ela realmente causa danos, né, cara? Porque eu acho que das derrotas que a gente teve aí, acho que foi até pior que a do Novo Horizontino. Diga a reação da torcida, sim. A galera não ficou nada feliz. E tem o Felipe Melo aí que você trouxe pra gente. Como é que é? O Felipe Melo largou o verbo aí, falou do desempenho do time do Palmeiras, né? Ele que, inclusive, aí, o Felipe Melo, que não é muito chegado em obra, não, hein? Quem é chegado em obra? Inimigo da obra, Felipe Melo. Sorte do João Martins e da Abel Ferreira que eles não estão reformando, não são vizinhos. Mas vamos ver aqui ele falando aí. Assim, eu sou um cara que eu defendo muito o Palmeiras. Não que o Palmeiras precise de defesa. Quem é Felipe Melo para defender Palmeiras? Mas eu defendo muito o Palmeiras aqui. Mas, assim, me incomoda bastante sempre ter uma desculpa para a derrota, sabe? Ao invés de chegar e assumir. Assuma. Ó, perdemos o jogo porque hoje não fomos melhores que o nosso adversário. Pode falar, de repente, o nosso time cansou um pouco mais no segundo tempo, mas colocar com o calendário. O Palmeiras tem avião próprio. O Palmeiras tem uma estrutura invejável de dar inveja, inclusive em clubes europeus. Uma fisiologia de gente super capacitada. Então eles não podem... Eu, diversas vezes, jogando Libertadores, eu vinha fazendo já o recovery dentro do avião. Então, assim, 4 dias é o suficiente para você poder realmente jogar um jogo decisivo e entrar dentro de campo e vencer. Agora, reclamar do gramado. O gramado no nosso país, são tantos gramados assim que não são tão bons, então não joga, pô. Não joga, porque quando vence não tem reclamação. Quando perde, vamos reclamar, ficar reclamando. Volta a dizer, o Palmeiras é gigante e o Palmeiras não precisa disso, dessas desculpas aí. Perdeu, tá tranquilo, perdeu, bora para a próxima. Há alguns jogos atrás, o Palmeiras foi campeão paulista e com muito mérito. Daqui a pouco o Palmeiras vai estar chegando em finais de competições importantes e vai colocar desculpa numa derrota. O Vasco teve mérito, gente. Ele fala aí, se refere à fala do João Martins na coletiva depois da derrota, né? Que ele falou: na televisão não dá para ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas, mas a culpa é do sintético, né? Ele ironizou quem critica o sintético, falando do gramado do Vasco, mas isso acontece muito, né? Não dá para negar, mesmo a gente sendo palmeirense, que de fato quando o Palmeiras perde, tanto o João Martins quanto o Abel, eles têm meio que esse lance de não é nem terceirizar a culpa. Provavelmente, se você ver a coletiva inteira, você vai ver que o João Martins, ele provavelmente deu méritos ao Vasco, mas sempre tem ali aquele asterisco. E às vezes é por estar irritado, né? A gente vê o quanto os dois são irritados durante o jogo. O Abel já falou, né, que não gosta nem um pouco de perder, ninguém gosta, mas tem cara que não entende bem a derrota, e o Abel é um desses caras, né? Foi um misto de tudo, né? Faltou futebol, né? Para os caras que entraram, o Palmeiras, mesmo com o time reserva, tinha que ter ganhado do Vasco. Os caras estavam cansados também, alguns ali, né? Alguns não todos, mas você pega, por exemplo, Marlon Freitas, Andreas Pereira, os caras que jogaram em campo pesado, que muita gente usa aquele discurso que é legal o torcedor falar, né? Ah, eu trabalho, acordo às 5 horas da manhã. A gente sabe, ninguém tá dizendo aqui que os caras não cansam, mas, bicho, você sabe que cansa você jogar em campo molhado. Os caras ficaram festejando ali
o título do Paulistão, não treinaram na segunda, depois teve premiação do Paulista, enfim, desregulou ali totalmente a questão física dos caras, né? Eles foram cansados pro jogo, isso aí é fato. Só que o Palmeiras ainda entrando com um time bem modificado, não pode jogar aquele futebol que jogou contra o Vasco, né? Cansou em determinado momento, mas se toda vez que nesse sentido, né, nesse caso agora, do Palmeiras perder, virar uma tragédia, nesse sentido, é um negócio bizarro, né? Porque o time ele veio, de fato, foi um título muito pesado, né? Muito cansativo para o Palmeiras. Então, assim, tá passando pano. É o que a galera pode entender, mas você não pode desconsiderar aí o fato dos caras terem vindo cansados de uma decisão, porque jogou 2 jogos em campo pesado, né? 2 jogos em campo de chuva. Então isso é muito pesado, pesa muito para o jogador. É uma coisa que muitas vezes a rapaziada não se atenta, né? Mas acaba pesando sim. E você vai ainda com esses caras cansados para o jogo, mas você tem um elenco superior ao Vasco, isso é fato. Você tem que ir para cima, você tem que praticar um futebol melhor. E o Palmeiras não praticou um bom futebol contra o Vasco, ficou claro. Foi amassado, né? Em determinado do segundo tempo ali, eu falei, cara, isso não é só cansaço, né? Isso não é só cansaço, foi meio constrangedor, assim. O Palmeiras abaixou demais as linhas, né? Tem isso, né? Porque uma coisa seria, tá um jogo ali de igual, aí, um contra-ataque ali, o Andrés Gomes puxa, ninguém alcança, que o moleque corre pra caramba, mas de fato, né, até o primeiro gol ali, o Thiago Mendes, ele tabela com o David ali, na maior liberdade do mundo e tal, depois tem o segundo gol também que é trabalhado, o Cuiabana entrou ali, acabou com o jogo também, então realmente você vê que rolou uma superioridade do Vasco de fato, então não foi só o gramado mesmo. E é isso, o palmeirense não sabe mais digerir derrotas, né? E isso se passa também pela comissão. Então acaba o jogo, a galera tá muito brava, a gente vê nas redes sociais nossas, né? Que inclusive, se a gente não tomar cuidado depois de uma derrota, a gente bloqueia uns 150 pessoas, porque acaba virando culpa de todo mundo, culpa do influenciador, culpa de tudo, e aí também vem a comissão. Então, assim, o palmeirense meio que não tá aprendendo, mas não tá sabendo digerir derrotas, mesmo que tenha todo um contexto, né? Tipo, nesse caso aí. E assim, se você olhar a nossa live, nossos vídeos antes, a gente tava quase que não falando que ia perder, mas a gente já esperava, né? A gente até falou, se for um desempenho legal, a gente vai até estranhar, porque, todo o contexto ali esperava algo abaixo. É que foi muito abaixo e contra o Vasco também, né? Que fazia muito tempo que a gente não perdia deles. E, cara, você tocou num ponto muito interessante, que assim, perde a culpa de quem produz conteúdo. Isso aí precisa parar urgentemente, viu, rapaziada? Você pode discordar da gente aí, mas pelo amor de Deus. Não tô falando aqui no YouTube, tá? Vocês aqui no YouTube são muito gente boa. Mas tratando aí de algumas redes sociais, tem uns caras que perdem a linha. E aí, naturalmente, se o cara faz alguma acusação grave contra você, você não tem sangue de barata, né? Você vai responder. E aí, depois que você responde, o cara baixa o tom, porque aí ele tem noção do absurdo que ele falou, da acusação que ele fez, das coisas que ele fala. Então, assim, aviso para alguns caras, tá? Não se sintam ofendidos aqui, porque isso aqui não encaixa a vocês, tá? Mas às vezes um ou outro sempre passa do ponto, e é sempre bom esses caras estarem conscientes. Internet não é terra de ninguém, tá, meu amigo? Internet não é casa da mãe Joana. Então, assim, muito cuidado com o que você fala. Eu tenho que tomar cuidado para falar do Abel, para falar de jogadores, porque você também não deve ter, né? Então, assim, não é porque você produz conteúdo, muitas vezes a gente é uma ponte, o cara enxerga a gente como uma ponte contra uma ponte através pro clube. Você não pode falar nada, você não pode falar tudo que você quer, não, cara. Tenham limites aí, tenham responsabilidade de algumas pessoas. Isso aqui se enquadra a 1% da nossa audiência, tá, rapaziada? A maioria de vocês são extremamente gente boa, extremamente educados, sabem conversar com futebol. A gente sabe que a resenha do futebol, às vezes você ultrapassa um pouquinho além da conta, você manda o cara tomar caju, você manda o cara lá para PQP, isso acontece muito, mas só que tem muitos caras aí que ultrapassam o limite da legalidade, viu? Muito cuidado com isso aí, e ainda tô sendo brother de avisar, porque tem cara que nem avisar, avisa, já pega o comentário do cara que se torna público, e, enfim, muitas coisas aí podem atravessar as esferas, né? Se é que vocês me entendem. Então, assim, é um recado para, cara, 2%. E muita gente vai falar, você tá falando para esses caras, ignora. Mas muitos caras precisam ser avisados, né? Avisados e até para ficar de orelha em pé aí, porque a internet não é terra de ninguém, não, viu, meu amigo? Muito cuidado aí. Enfim, vamos para o nosso segundo assunto aqui. Vamos falar de Palmeiras e Mirassol. Né, trocar aquela ideia de Palmeiras e Mirassol, onde você pode assistir as escalações, lembrando que tem aí jogador voltando também. Antes de tudo, um recado rápido para vocês aqui, viu? Você tá a fim de ganhar R$20 extras, cara? Então é o seguinte, se liga, o nosso parceiro, a nossa parceira, a KTO,
tá com a promoção Chance Extra. Você pode apostar no Brasileirão e se sua aposta não bater, você ganha até R$20 em apostas grátis para você tentar de novo. E para participar é muito simples. Vai aparecer um QR Code aqui na tua tela, ó. Vem aqui agora, um canto da tela aqui tá aparecendo, o Arnon vai fazer a mágica aqui, ó, vai aparecer um QR Code, você abre a tua conta agora na KTO, depois que você abriu a tua conta na KTO, pelo QR Code, pelo link nos comentários, ou pelo fixado aqui na descrição, qualquer um dos três, você abriu a tua conta, tem que ser pelo celular, hein? Abriu a tua conta, você vai lá e clica em aceito participar depois que você abrir sua conta lá na KTO. Depois é só apostar, lembrando que precisa ser apenas pelo celular, tá? Apenas pelo celular e com odds mínimas de 1,80. E aí funciona da seguinte maneira: se a aposta não bater, você ganha até R$20 em apostas grátis para tentar de novo lá na KTO. Fechado, meu amigo? Eu já fiz a minha ali no Palmeiras, ó, que é o Palmeiras, resultado final, mais de 2,5 gols. Flaco Lopes, eu confio nele, que gosta de chutar muito no gol, para dar mais de um chute no gol. E aí, isso mesmo, se ele der um chute, já bateu. Se ele der um chute no gol, já ultrapassou aí, você está elegível para participar da Chance Extra KTO. Fechado, senhores? Lembre-se sempre com muita responsabilidade e para maiores de 18 anos. Valeu, KTO, tamo junto, a nossa parceira aqui no canal desde 2025. E vamos falar de titulares voltando em campo, hein? Maurício voltou a campo, o Piquerez treinou normal, mas ainda tem gente no DM, viu? Enfim, pós-derrota é sempre complicado, né? O Palmeiras fez um regenerativo aí para quem jogou e treino de verdade ali para quem precisa ganhar espaço, mas teve duas notícias aí que foram muito bacanas para domingo. O Maurício, ele foi a campo, ele tinha ficado fora contra o Vasco, ele tinha um corte no pé na final do Paulista, que foi numa dividida com o Rômulo, e o fato dele voltar para o gramado não é que ele certeza que ele vai jogar, tá? Mas é um sinal que a comissão queria. Ele saiu daquela fase de proteção e ele voltou no ritmo de campo. Isso aumenta demais a chance dele estar disponível contra o Mirassol, nem que seja para entrar no segundo tempo. E a segunda é o Piquerez. Piquerez treinou normalmente, ele foi preservado ali por controle de carga, ou seja, aquela prevenção não lesão, né? E com o Allianz reabrindo e o jogo sendo em casa, a tendência é ele voltar para a lateral que inclusive está sendo um pesadelo bonito para nós, viu? E assim, ele pode ser aquele cara excelente no apoio, na bola parada, naquela saída curta, né, que ajuda muito o time. E agora o lado ruim, o Vitor Roque e o Murilo, eles seguirão em tratamento. O Vitor Roque tá naquele cômodo desgaste das pancadas da semifinal do Paulista, mas ele tá naquele modo do cuidar para não estourar, né? Já o Murilo tá com entorse no joelho e o Palmeiras vai ser conservador, porque finalizou o Paulista e agora começa o Brasileiro de verdade. Ninguém quer perder zagueiro ali por pressa, né, por colocar o cara. Paulinho, vocês já sabem, né, novidade zero. Já fez ali o trabalho em campo reduzido, tá aumentando a carga. O Palmeiras segue naquela linha de... antes falava em março, agora quanto o Mirassol, né, falavam de Mirassol, inclusive, Paulinho contra o Mirassol, agora é abril, mais retorno gradual aí. Enfim, notícia boa, Maurício e Piquerez e o Palmeiras se ajustando aí, hein, cara. Importante esses retornos, pelo menos os dois, né? E o Maurício, acho que ficou muito claro também contra o Vasco a ausência dele, porque às vezes o pessoal rola uma crítica, até mesmo aqui, pô, quando falava-se do Aras, eu mesmo colocava o Maurício com uma certeza que ia sair, mas tem uma parada que ele faz que é o tal de jogar sem bola, que foi o que faltou pro Palmeiras contra o Vasco, né? Conseguir jogar sem bola ali, e o Maurício ele faz isso muito bem, ele recompõe muito bem, ele ajuda muito bem, então se ele puder retornar, mesmo que seja no segundo tempo, ajuda demais. O Piquerez, né? Nem se fala que realmente o problema é isso, né? Tá um desespero nos dois lados, né? Tirando o Piquerez, de fato, ainda a gente tem nossas críticas pro Piquerez, mas uma partida ruim do Piquerez, ela ainda é muito melhor que que uma partida boa do Jefité e dos outros dois laterais. Então a gente tem realmente problemas aí. Então quando volta esses caras é muito bom. E do Vitor Roque tem também a questão provavelmente é a convocação que deve rolar na segunda-feira, então além dele não querer estourar, também tem essa preocupação aí, já a Copa do Mundo, a Nike divulgou o novo uniforme da seleção, ele foi um dos meninos propagandas, né? Então assim, não que a Nike esteja convocando, mas a gente sabe que eles também não vão pegar qualquer um para fazer uma divulgação ali, então pode ser um sinal de que ele tá ali com o pezinho na Copa se nada acontecer. Então, claro que uma lesão agora seria muito ruim, né? Ter o próprio Rodrigo aí que se lesionou e vai perder a Copa. Então ele tem, além da preocupação com o Palmeiras, a preocupação com a Copa do Mundo aí. E é melhor o Vitor Roque 100%, que a gente sabe que ele rende mais. Né? Sacanagem, né? Os caras falaram do Rodrigo, né? Falou, pediu tanto o Neymar, deu lugar para ele aí, né? Sem querer, né? Do Rodrigo, né? Falou, não dá para ir para a Copa sem o Neymar. Falou, então tá bom, abriu tua vaga aí para ele aí. Complicado, né, cara?
mas que, enfim, que ele se recupere bem aí. E o Vitor Roque tá certo, né? Tem que ficar de olho justamente para não estourar no período pré-Copa do Mundo, importantíssimo. Aí, mas a Nike já tá fazendo aquele lobby ali, né, para levar um jogador. Enfim, vamos falar de Palmeiras e Mirassol aqui rapidinho para vocês. Informações, ó, reestreia do Allianz Parque, de volta para casa. E a pressão por resposta, viu? Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista, mas, cara, a torcida segue no cangote, segue cobrando e tá certo, não pode descuidar mesmo. A gente é uma torcida que exige mesmo e o Palmeiras tem que ser pressionado sim para jogar um bom futebol esse ano, né? Se não jogar bom futebol, pelo menos responder aí na hora que o time der uma caída. O que aconteceu aqui, ó? Agora o jogo é no Allianz Parque, no domingo, às 18h30. Primeiro jogo no Allianz em 2026. E um detalhe muito grande aqui, um detalhe pequeno, como já diria o filósofo, estreia do gramado novo. Isso muda o ambiente, muda a energia, né? E muda até o jeito que o Palmeiras joga também, porque o Palmeiras costuma ser um pouco agressivo aí quando a casa tá cheia, e o campo tá no padrão ali, que pelo menos que o time treinou nos últimos dias. E onde você pode assistir no Sport TV e no Premier. Arbitragem, Rodrigo José Pereira de Lima, Pernambuco. Assistentes, Francisco Chaves Bezerra Júnior, Pernambuco. E Bruno César Chaves Vieira, Pernambuco. VAR, Márcio Henrique de Góes, São Paulo. Provável Palmeiras aqui, até com as dúvidas, né? Uma base bem provável aqui é Carlos Miguel, Kelvin, né, ou Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Marlon Freitas, Andrés Pereira. E aí você pode ter o Maurício ou o Alan, né? O Maurício talvez só segundo tempo. Arias, Flaco Lopes e Sousa. E o Vitor Roque é bem difícil, acho que não joga, mas você deve ter Flaco Lopes e Sousa. Agora, o que muda aqui no jogo? Se o Maurício jogar, o Palmeiras ganha mais aquele controle ali da chegada, né? Se não, o Alan, ele segue ali como aquele cara da intensidade, aquele cara de linha de fundo. Agora, se o Roque é muito difícil, né, dele tá ok. Se o Roque tiver ok para esse jogo, o que é bem difícil, o Palmeiras tem mais profundidade ali, aquela ruptura de linha, né? De mais para cima do zagueiro, sempre última linha de zagueiro. Se não, fica um ataque mais posicional ali, você dependendo do Arias e do Andrés Pereira para acelerar. E o Mirassol, um detalhe até que ajuda o Palmeiras aqui, viu? O Mirassol vem ali no meio da tabela, time chato, bem treinado, e tem um ponto, o técnico deles não fica na beira de campo, o Guanais. Isso não ganha jogo sozinho, mas pesa ali, né? Você sabe que pesa num ajuste rápido, numa substituição, numa leitura ali de jogo. Então, o provável Mirassol é Walter, Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo. O Ancelotti foi olhar o Reinaldo, hein? Acho que estava numa pré-lista da seleção aí. Neto Moura, Aldo Filho e Shailon, Negueba, Alisson com E, isso mesmo, e Natan Fogaça. E aqui, ó, Palmeiras vem de derrota, perdeu a liderança, esse jogo é importantíssimo. Allianz reestreando, gramado novo, torcida querendo o resultado. Se o Palmeiras entrar acelerado aí e achar um gol cedo, né? Isso pode ser muito importante para respirar. Jogo importantíssimo para mostrar que quer seguir aí buscando o título do Brasileirão. Esses jogos são muito importantes, né? Aquele jogo que você falou, né? Você tem que dar um check ali na tabelinha se você quer ser campeão. E é para retomar o ritmo, né, cara? Sem tempo para choro. E vencemos os caras no Paulistão, um jogo chato também, né? De 1-0. O Mirassol que surpreendeu negativamente todo mundo, não se classificando para a fase final, e é uma rodada boa, sim, pensando na questão da ponta da tabela. Hoje tem Botafogo e Flamengo, apesar do momento ruim do Botafogo, é clássico, então pode ser que o Flamengo deixe alguns pontos também contra o Botafogo, e olhando na ponta, quem está de fato na ponta da tabela hoje, que é o São Paulo pega o Bragantino fora, e o histórico, muito embora o São Paulo tenha eliminado o Bragantino agora no Paulistão, o histórico do São Paulo contra o Bragantino, fora de casa especialmente, é muito ruim. Então, geralmente, também é o tipo de jogo que o São Paulo perde pontos. Então, uma rodada difícil para todo mundo aí, mas o Palmeiras, em teoria, né? Em teoria, tem o jogo mais fácil por ser em casa, né? O Flamengo pega o Botafogo, o São Paulo, o Bragantino, os dois são fora de casa. Então, o Palmeiras... E eu tô falando assim, o São Paulo que é o líder e o Flamengo que a gente imagina que um dia possa estar ali disputando, né? Mas claro que tem outros jogos importantes também. Mas a rodada pode ser muito boa para o Palmeiras se fizer o trabalho de casa. O que me deixou um pouquinho preocupado em relação ao jogo do Vasco é que o que faltou, até falei ali do Maurício, é aquela pressão que o Palmeiras tem feito no começo dos jogos e que tem ajudado o Palmeiras a ganhar a maioria, porque sai na frente, e aí o time adversário já tem um jogo difícil e ainda tem que correr na subida. Só que contra o Vasco, o Palmeiras não conseguiu fazer isso pela parte física, aí você imagina durante a temporada, quando não conseguir, se não tem outro jeito de jogar, né? Porque dá a impressão que tem só essa pressão aí, se não tem essa pressão, às vezes o Palmeiras não tem outra saída.
mas contra o Mirassol é importante fazer isso, aproveitar o gramado. Os caras elogiaram o gramado, é claro que o jogador do Palmeiras, ele não ia falar que estava ruim o gramado, né? Mas pelo menos eles elogiaram, eu imagino que esteja a bola correndo muito bem, porque já corria muito bem no anterior. Espero que não chova, não sei como que tá a previsão do tempo para amanhã, porque aqui em Araras agora finalmente saiu o sol, finalmente o dia é feliz de novo, porque é impressionante os últimos jogos do Palmeiras todos chovendo, e aí atrapalha também, né? Imagina esse gramado novo molhado, aí também é outra questão, e aí mais gente reclamando de gramado de novo. Inclusive para quem gosta de acompanhar essa guerra aí já de ponto a ponto do Brasileirão, hoje tem Botafogo e Flamengo, clássico carioca, 8h30, talvez ali, depois de feito meus afazeres no dia, vou sentar na sala, abrir uma cerveja e acompanhar, se tudo der certo, se Deus permitir, o Botafogo lenhando o Mengão. Então, assim, já vou começar secando. Inclusive, eu vi uma fala de um torcedor flamenguista, quero saber a sua opinião a respeito e dos amigos que nos ouvem aqui. Ele falou assim, cara, eu não estou preocupado com São Paulo, quero saber quantos pontos eu estou do Palmeiras, é isso que me interessa. Você segue nessa linha, você acha que o campeonato é Palmeiras e Flamengo, não titubeia não. Ou você acha que o São Paulo vai ser elefante em cima da árvore, ou vai brigar? O que você enxerga? Cara, eu enxergo o Palmeiras e Flamengo de novo, pontos corridos, tem muito de dar muito certo. Tá? O exemplo, acho que é o Corinthians 2017, é o melhor exemplo, que era o time titular, você tinha que mexer, era horrível. O time titular era ok, eles fizeram um primeiro turno muito absurdo, depois ficou difícil buscar. Mas tem que dar tudo muito certo. Tipo, o Palmeiras começou mal, o Flamengo começou mal. Tem que dar tudo muito certo. Esse ano aqui, o São Paulo tá começando bem, só que o Palmeiras tá ali perto também, né? Não é que o São Paulo tá começando assim, voando e não tem ninguém ali na traseira ali. E o Flamengo, a gente sabe, o Flamengo é 2-3 rodadas aí ganhando em casa também já chega. Então, enxergo assim, muito pela questão do elenco, porque o São Paulo tem Sul-Americana e Copa do Brasil, e eu acho que na hora que o bicho pegar de mata-mata de Sul-Americana, o São Paulo eu acho que vai focar na Sul-Americana, porque é um título muito possível para eles esse ano. Então eu enxergo o Palmeiras e Flamengo. O São Paulo, se disputar o título até o final, vai me surpreender muito, viu? E uma coisa e aí a minha própria esposa falou, e aí eu vou pegar a fala dela, né? O São Paulo pegou os jogos mais fáceis nesse começo, não fáceis, mas mais fáceis. Agora eles têm, igual eu falei, o Bragantino fora, que eles têm o histórico horrível, o Atlético Mineiro fora também, que eles sempre perdem, e o Palmeiras em casa. O jogo, em teoria, mais fácil para eles, talvez seja o Bragantino, mas é fora de casa. E aí tem o Palmeiras. Esse jogo, inclusive, contra o Palmeiras, pode definir até a liderança de campeonato, né? Que vai ser já no próximo final de semana. Então, assim, se o São Paulo realmente disputar esse título até o final, eu vou me surpreender bastante. Rapaz, eu tava vendo aqui os times da Sul-Americana, os times feios mesmo, hein? River Plate, né? River Plate tá disputando a Sul-Americana. Tem um time bom, uns times tradicional de Libertadores que acabaram ficando na Sul. O Boca tá na Libertadores, né? Puta, tá. É complicado, né? Enfim, já eu como bom palmeirense que sou, né? Já dei aquela estudada. Mas, enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Tem sim, desculpa, eu já estava esquecendo. Ó. Deixa aí seus comentários a respeito aí do Campeonato Brasileiro, o bicho vai pegar. E vamos falar agora da negociação do Palmeiras que avançou, viu? Nós trouxemos para vocês recentemente que tinha possibilidade de um patrocínio, a Lip Motor, e avançou. O clima é de otimismo e tem muito bastidor quente aí no meio que a gente vai explicar para vocês, tá? E é bastidor de grana. E seguinte, ó, a negociação com a Lip Motor avançou nos últimos dias e o clima é de que tá perto. Palmeiras está otimista e a empresa também. O motivo é simples, porque é marca nova no Brasil, ela quer crescer rápido. O Palmeiras hoje é uma vitrine absurda. O Palmeiras tem título, tem esse engajamento, camisa forte, tem presença digital, tem volume de exposição todo santo dia. E tem um tempero muito legal de bastidor aqui que deixa isso mais novela, né? Essas conversas, elas caminharam, né, também com o Eduardo Silva, ex-superintendente de marketing, que ele saiu do clube recentemente. E o que aconteceu? Foi ele quem conduziu, né? Ele quem deixou alinhado ali. E o futebol tem esse bastidor, mas o que importa é o negócio tá andando, mesmo com essa mudança interna, essa demissão aí do Eduardo Silva, ex-superintendente de marketing do Palmeiras. E no lado estratégico aqui faz todo sentido, porque o setor automotivo está entrando no futebol ali para brigar por atenção. É uma concorrência que já está se mexendo com o rival. A Lip Motor, ela quer ocupar espaço. Elas já patrocinaram aí clubes como Universidade Católica do Chile e eles querem repetir a fórmula
num clube grande brasileiro. Se fechar com valor bom e uma ativação bem amarrada ali, cara, é um golaço, né? E ainda tira o clube ali daquele buraco que tava da Victor, só que o contrato ele tem que ser de clube grande, né? Tem que ser um anúncio legal, né? Enfim, tem que alinhar todas essas questões, credibilidade, grana, e o Palmeiras conseguir capitalizar mais uma vez, e é muito bacana como você olha a credibilidade de um time, né? Você lembra uma época que o Palmeiras, lógico, tava quebrado no mercado, não tinha credibilidade nenhuma, tava se reestruturando. O Palmeiras passou o ano, acho que foi 2014, 2013, não vou lembrar, com a camisa limpa. Por quê? Não chegava no denominador de dinheiro, né? E as marcas não topavam pagar o que o Palmeiras queria, né? Nesse sentido. Eu lembro que a única que aceitou pagar foi a Bala Fine, que eles fizeram, eu lembro ainda, foi a Bala Fine, e foi num jogo muito específico, eu não vou lembrar que jogo que foi. Se alguém lembrar, for raiz mesmo, põe aí que jogo que o Palmeiras jogou com a camisa da Fine, que tava no Mendieta ainda, eu lembro até hoje, o negócio é tão traumatizante que eu lembro da camisa Fine, o logo da Fine, no Mendieta, assim, ó. Então, assim, isso é muito importante, né, cara, pro clube, você ter tudo alinhado, credibilidade, um momento bom, enfim, uma empresa bem gerida, né, você é uma empresa bem gerida, você automaticamente tem credibilidade. Ai, que olha lá, coisinha. você foi buscar. Puta que pariu, nossa. Olha lá, o Palmeiras acertou um patrocínio Olha lá, 2013. Sampaio Correia, contra Sampaio Correia. Tá lá, tá louco, olha isso aí, cara. Meu Deus do céu. Como é que é? Já diria Emicida, você quer dizer que você é mais rua que eu? Olha isso aí, cara. O quesito estética que o pessoal tanto fala aqui, eu vou ter que dar razão, né? Porque, meu Deus do céu, ficou estranho. Os caras poderiam ter tirado essa parte. Não dá pra salvar, desculpa. Esse logo, ô Fini, patrocina a gente aí, mas não dá pra salvar esse logo aí, não. Acho que mudou, inclusive, o logo da Fini, né? Mas enfim, inclusive até olhei aqui o próprio logo da Lip Motor também me parece muito legal para colocar na camisa. E podia lançar um cupom, né? 10% de desconto no carro aí, daria para comprar, eu acho, né? Daria pra... Aqueles, né? Olha que eu tava olhando um BioID hoje, hein? Eu tava olhando, não vale a pena, não. Ainda não. Mas, mano, bota um cupomzinho 10% aí, será que vale? Eu pago com Vale Transporte ainda. Não, mas é legal, realmente, marcas novas chegando e o mercado também variando um pouco, especialmente no Palmeiras, da gente que ficou tanto tempo com o mesmo patrocinador. E para se ver, quando a gente reclamava lá, né, da questão do financeiro da Crefisa, eu me lembro, inclusive, que a gente fez um vídeo uma vez que era comparando o uso do uniforme do Flamengo versus a do Palmeiras, que foi até o pessoal lá da turma do amendoim, né, cara? Pra você ver que demos muita razão pros caras. Eu sei que os caras são amendoim mesmo, os caras são raizão, mas naquela questão ali, os caras estavam muito certos ali, porque realmente era mal usado mesmo, a camisa do uniforme de maneira geral, né? Desde o meião até os números, como a gente já falou aqui, e hoje o Palmeiras está sabendo usar muito, inclusive até mesmo no feminino, a gente vê que está começando a própria modalidade de se pagar, né? O pessoal vai gastar dinheiro com o feminino, não vai, e deixa de gastar com o masculino. Hoje o feminino já está se pagando, então o Palmeiras está sabendo atuar em todas as esferas aí dentro do clube. Torço muito, inclusive, porque o Palmeiras um dia volte ao profissional do basquete, até mesmo do futsal, que não tem, né? Futsal acho que até sub-20 e tal, porque tudo isso daí gira dinheiro, gira visualização da marca, e o Palmeiras está sabendo trabalhar com isso. Um prazo aí de 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos, né? Você vê como foi quase de um clube administrado amadoramente para hoje, acho que o mais profissional do país. É isso, meu amigo. Falamos pra caramba aqui, mas muita notícia pra você. Uma coisa é pra falar. os vídeos de vocês é longo. É longo, mas eu falo pra você que eu duvido que você não saia informado daqui, muito bem informado. É pelo menos o conteúdo que você fica mais informado sobre futebol e Palmeiras. Tenho certeza que é aqui. Então, se você chegou até aqui, cara, por gentileza, deixa o seu like, verifica se você não é inscrito no canal. Se você é inscrito, aí sim você chega mais e se inscreve. Se você puder hypar o vídeo aí, eu agradeço demais também. Nós agradecemos demais aqui. Fechou? Bom sabadão pra vocês agora, 3h30 da tarde. Eu vou ver meu filho agora que ele vai trair a pátria, você acredita? Ele vai jogar contra o Palmeiras agora. Ele vai enfrentar o Palmeiras. E a escola dele é o Boca. Imagina. Então imagina. 3 pontos. Mais 3 pontos. Já vai comemorando já. Então. Se tiver pênalti, então ferrou, né? É isso, senhores. Tamo junto, viu? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Tamo junto. Bom sábado, bom fim de semana pra vocês. A gente se encontra amanhã aí nos jogos do Palmeiras. Valeu? Abração, tamo junto.